A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Você está no canal Análise Bíblica. Eu sou o evangelista Rogério Lourenço e é sempre um prazer receber você aqui em nosso canal. Quero pedir uma coisinha para você me ajudar. Se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, junte-se a nós, nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Acione o sininho das notificações, isso é muito importante para que o YouTube te notifique, né? Quando subir algum vídeo novo aqui no canal. Assista o vídeo até o final, porque isso é muito importante. Nós tentamos aqui gravar vídeos um tanto curtos, né? Para que você tenha mais interesse em assistir até o final. Isso é muito importante, você assistir o vídeo até o final. Tem pessoas que começam a assistir o vídeo, assistem ali 2, 3 minutos e já não assiste mais. Então é muito importante você assistir o vídeo até o final. Quando chegar no final, deixe o seu like, porque isso também nos ajuda, ou o seu dislike, né? Porque nós vivemos num país democrático, você tem liberdade de expressão. Eu só peço que, se você deixar um dislike, você deixe nos comentários, né? O porquê você não gostou do vídeo, porque assim nós vamos colher esta informação e tentar melhorar aqui para o próximo vídeo. Nós vamos iniciar hoje mais uma revista da Escola Dominical, da CPAD, para o primeiro trimestre de 2021. O tema da nossa revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós vamos começar hoje, né, a estudar esse tema tão importante. A lição de hoje ela vai ser dada em classe no dia 3 de janeiro, né? Logo no primeiro domingo do ano de 2021. Mas antes nós vamos falar um pouquinho do comentarista desta revista, que é o pastor Ezequias Soares, né? O pastor Ezequias Soares, ele é líder da Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é presidente do Conselho de Doutrina da CGADB e também presidente de Apologética, também da CGADB. É graduado em hebraico, mestre em ciência da religião e autor de vários livros, né? Entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Esses são só 3 exemplos, né? Ele escreveu outros livros, então é um homem muito fundamentado nas Escrituras e com um conhecimento vasto que vai nos agraciar nesse trimestre aí com 13 lições. Só fazendo uma ressalva, né, daquilo que nós vamos estudar nesse trimestre, nós não vamos estudar a doutrina do Espírito Santo. A primeira lição, ela vai falar do Espírito Santo, porém, o objetivo do trimestre não é tratar do Espírito Santo. O subtítulo aí da revista já deixa claro, né? Nós vamos estudar a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos falar do Espírito Santo, né? Principalmente na primeira lição, mas não vai ser tratado especificamente sobre o Espírito Santo, mas sobre a sua atuação, né, nos dias atuais. Lembrando que nós, assembleianos, né, e muitas outras igrejas, nós não somos cessacionistas, tá? Nós somos continuistas, ou seja, nós acreditamos que os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo continua atual nos dias que nós estamos vivendo. Então, nós vamos iniciar hoje na lição de número 1, que tem por título A Pessoa do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição diz: e não entristeçais
o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então, nós somos pentecostais e vivemos e cremos na atualidade dos dons, do batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, e também na manifestação atual do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18, depois do versículo 26, e também no capítulo 16, versículo 14. Você pode efetuar a leitura, né? Só parar o vídeo, efetuar a leitura e depois continuar assistindo a aula. A nossa lição, ela tem alguns pontos, né, principais. O primeiro deles, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o terceiro, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. E como sempre de costume, todos os pontos principais, eles são subdivididos, né, em subpontos que nós vamos falando e comentando, né, no decorrer da nossa lição. Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos aprender nesse trimestre, né? Que é o tema, é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico e prático. Então o que nós vamos aprender nesse trimestre? Nós vamos aprender a atualidade, né? A atualidade da manifestação ou das manifestações do Espírito Santo. E hoje, especificamente, nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Pessoa do Espírito Santo. Então vamos lá. Revelação, o ponto principal de número 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Subtópico de número 1. Divindade. Nós vemos aqui a divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Esta é uma crença da igreja ao longo dos séculos. Então, que o Espírito Santo é Deus, nós temos várias referências na Bíblia Sagrada sobre isso, né? Eu vou citar aqui duas, você pode pausar o vídeo e depois efetuar a leitura aí, né? Eu não vou fazer aqui para não ficar muito grande o vídeo, né? Mas você pode ler segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Uma referência no Antigo Testamento e uma referência no Novo Testamento. Então, nós vemos vastamente pelas Escrituras referências de que o Espírito Santo é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. O subtópico de número 2 diz a personalidade. Então, o Espírito Santo, além de ser Deus, ele também é uma pessoa. Ele tem aspectos de pessoa, de personalidade. Olha que coisa interessante, ó. Ele tem elementos, né, que constituem uma personalidade. Ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, né? Ele tem emoção, ele tem sensibilidade, tem vontade própria, né? Então, ele tem características de pessoa, né? Exemplo, só quem pensa é pessoa, só quem tem emoção é uma pessoa, né? Só quem é inteligente é uma pessoa, tem vontade é uma pessoa. Então, nós entendemos na Bíblia Sagrada, logicamente, respeitamos outras opiniões, mas a nossa crença é que o Espírito Santo é uma pessoa e não simplesmente
o poder de Deus ou uma força de Deus, né? Nós entendemos que ele fala, ele pensa, ele tem vontade, ele escolhe, ele ensina, então nós cremos que ele é uma pessoa. O subtópico 3 diz atributos divinos. Atributos divinos. Então, o Espírito Santo, ele é Deus por quê? Porque ele tem atributos divinos. Nós vemos aí que ele é onipotente, ele é a fonte de poder e milagres, e aí na sua revista tem as referências, tá bom? Nós não vamos ler aqui novamente, repito, para que o vídeo não fique muito grande. Mas você tem a revista na sua mão, você pode parar o vídeo e procurar a referência, né? Eu cito aqui os tópicos e você procura a referência. Ele conhece todas as coisas, né? Está lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Se ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, né? Ele é eterno, Hebreus 9, 14 cita ele como um espírito eterno, né? Se ele é eterno, ele é Deus, porque não há nada eterno fora de Deus, né? No sentido de eternidade plena, né? Sem princípio e sem fim, não há nada fora de Deus que tenha uma eternidade plena, sem princípio e sem fim. Se o Espírito Santo é eterno, então ele é Deus, né? Porque não existe nada eterno plenamente que não seja Deus. E nós vemos aí que ele é o criador do ser humano, né? Ele criou o ser humano e também criou o mundo. Quando Deus estava criando a terra, o Espírito Santo estava lá pairando sobre a face das águas. Tá bom? Então ele é Deus porque ele tem atributos divinos. Ele tem atributos de Deus, né? E também atributos de pessoa. Então esse primeiro ponto, nós vemos aí a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então temos aí a divindade dele, né? A personalidade dele e também alguns atributos que mostram que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus e é todo poderoso. Vamos passar agora para o ponto principal, número 2, que diz o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma palavra que com certeza, né, pegou muita gente de surpresa nesse trimestre ou quando foi ler a primeira revista, né? É uma palavra chamada pericorese. O que é a pericorese? A pericorese é a relação intratrinitariana das pessoas, né? Nós sabemos e cremos que Deus é um só, como diz Deuteronômio, né, 6, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Porém, nós vemos no Novo Testamento esse Deus subsistindo, esse Deus único, subsistindo em 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a pericorese é a relação íntima entre as pessoas da Trindade. Uma pessoa está na outra. Bom, nós vemos isso em João 14:10. Mas crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então Jesus é uma pessoa, ele está dizendo, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é essa relação intratrinitariana, ou seja, as pessoas, uma está tão interligada com a outra, são pessoas, né? Primeira pessoa, segunda e terceira, porém estão tão ligadas uma na outra e que se relacionam intimamente, né? E isso é chamado de pericorese. Uma palavra difícil, mas quando nós estudamos com calma, né, ela se torna clara. Então, o que é a pericorese? É a relação das pessoas, né, das pessoas da Trindade, uma na outra, né? Uma na outra. São 3 pessoas que estão relacionadas tão intimamente que elas estão uma na outra. Ninguém
nenhuma das pessoas faz nada sozinho. O Pai, quando o Pai faz, o Filho está fazendo também e o Espírito Santo também. O subtópico 2 diz: ele me glorificará. Então, o autor ele diz aí que ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele que glorifica a Cristo. Então, nós temos aqui uma referência, que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Então, baseado nisso, algumas pessoas pensam, tá vendo? O Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. É ele que glorifica a Cristo. Mas, na verdade, esse argumento, ele é equivocado, pois em João 17,5, o próprio Pai glorifica a Cristo. Então, na verdade, que nós vamos ver aqui no outro ponto, é que quando você glorifica o Pai, você está glorificando o Filho e o Espírito Santo. Quando você glorifica o Filho, você está glorificando o Pai e o Espírito Santo. Quando você glorifica o Espírito Santo, você está glorificando o Pai e o Filho. Tá bom? Não há essa separação. Então, não há erro algum em adorar e glorificar o Espírito Santo, porque ele também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O subtópico 3 diz o efeito prático da pericorese. É o que eu acabei de dizer, A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no louvor. Por quê? Porque Deus é um só. Nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos em um Deus só, que subsiste em 3 pessoas que se relacionam intimamente, estão interligadas a ponto de estar uma na outra, É o que nós vimos aí. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Então nós cremos nisso e quando nós glorificamos, quando nós louvamos uma pessoa da Trindade, todas as pessoas são louvadas juntas. Não tem como louvar só o Pai sem adorar o Filho ou o Espírito Santo. Não tem como adorar o Filho sem adorar o Pai e o Espírito Santo. E não tem como adorar o Espírito Santo sem adorar o Pai e o Filho. É muito interessante isso aí. Então esse foi o ponto de número 2. O que nós aprendemos aqui? O Espírito Santo e Jesus Cristo. Aprendemos que quando nós glorificamos o Filho, estamos automaticamente glorificando o Espírito Santo. Eles estão totalmente interligados. São pessoas distintas, porém não se misturam, Então, nesse ponto, ainda nós temos o subtópico 4, virando a página aqui da revista do professor, que diz consubstancial com o Filho. O que significa a palavra consubstancial? Ela quer dizer da mesma substância. Nós temos a prova disso lá no Evangelho de João, Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. O Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro aí, no original grego, não é outro diferente, de uma outra espécie, de uma outra substância. O outro aí significa alguém da mesma natureza. Alguém da mesma natureza. Então, o Filho é Deus e o Espírito Santo é consubstancial com o Filho, porque ele também é Deus. Ele também é da mesma natureza, porque ele é Deus. O Pai é consubstancial ao Filho, o Filho é consubstancial ao Espírito Santo e uma pessoa das 3, as 3 juntas são consubstanciais, ou seja, eles
são da mesma natureza. Todas as três pessoas são Deus. Não são três deuses, tá bom? Nós somos acusados, né, de ser idólatras, porque nós acreditamos em três deuses. Esta é uma afirmação equivocada, uma afirmação de quem não conhece a nossa doutrina, né? Nós cremos em um só Deus, só que ele é consubstancial em três pessoas. A natureza do Filho, a natureza do Espírito Santo, a natureza do Pai são uma só, porque eles são Deus. Agora, passando para o último ponto, que é o tópico principal, número 3, diz: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta. Lá em Gênesis 1, né, e 2, diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo agiu na criação do mundo. Lembra que Paulo escreve aos Colossenses, né, e diz que Cristo criou o mundo também, o Filho criou o mundo, né, e nada do que foi feito sem a atuação do Filho, né? Ele criou também todas as coisas. Então eles trabalham juntos, três pessoas trabalham unidas, né? E na criação do mundo, o Espírito Santo também estava ali junto, trabalhando na criação do mundo. E ele também, ele mantém, né? Ele não só cria, mas ele sustenta toda a criação. Nós temos aqui o Salmo 104, e verso 3, né? Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face de toda a terra. Então o Espírito Santo é criador também, é um outro atributo divino dele, né? Ele é criador. O subtópico 2 diz assim: no plano divino da salvação. Então o Espírito Santo, ele também trabalha no plano divino da salvação, né? O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando ele vem a Cristo. Quando alguém ouve a palavra de Deus, né, o Espírito Santo entra em contato com essa pessoa e aí ele vai trabalhar na mente dessa pessoa, trabalhar no coração dessa pessoa, para que ele entenda que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, e o Espírito Santo vai trabalhando e abrindo o entendimento dele para que a salvação se consuma, né, ali por completo. E o subtópico 3 diz na vida humana, né? Então o Espírito Santo age também na vida humana. O Novo Testamento, ele registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então, ele age também na vida humana, né? Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Por quê? Porque no dia de Pentecostes ele desceu e está aí agindo na vida, né, humana e trabalhando. Então, nós cremos que nos dias atuais o Espírito Santo, ele continua atuando, né, na vida dos crentes, manifestando o fruto do Espírito, nós vemos em Gálatas capítulo 5, né, o fruto do Espírito com aquelas virtudes, né, que todo cristão precisa ter, e também derramando as manifestações dos dons espirituais. Então nós cremos na atualidade, tá? Na atualidade do Espírito Santo. Espero que essa lição, né, tenha sido de grande valia para você, que Deus te abençoe, né, que te ilumine no estudo desse trimestre que vai ser abençoado. Fique com Deus e até a próxima aula.